artistas, tudo bem com você? Você está no meu canal do YouTube e cada vídeo que eu solto aqui é para te ajudar a evoluir com seus desenhos. Então, por favor, já dá aquele like, comenta aqui embaixo o que mais você quer ver por aqui no canal e se você gostou desse vídeo e compartilha para quem você sabe que também gosta de desenho, para quem quer evoluir com seus desenhos. Então, sem mais delongas, roda a vinheta pro vídeo. Nós vamos trabalhar esse olho aqui através do método da mão livre. Nós vamos precisar da ajuda de uma régua, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é medir toda a região lateral para transferir o tamanho, né, do quadrado que o meu olho se encontra. Bom, aqui eu vou começar pela pálpebra, então eu já faço uma marcação ali no meio, tá? No meio da minha referência, mas você pode começar de qualquer lugar, porque eu quero medir a distância dali dessa região que eu marquei até a região da pálpebra. E além da régua, eu vou pegar um lápis também para me auxiliar nessas marcações. Então, aonde está o meu dedo ali é exatamente onde está a letra H. E aí eu vou fazer essa marcação na folha onde que eu quero esboçar o meu desenho. Então, para que a gente utilize esse método à mão livre, a gente precisa começar a compreender que precisamos marcar pontos estratégicos para que a gente consiga ter uma noção da distância e da proporção do nosso desenho. Então, aí agora eu vou marcar a parte aonde a pálpebra ela termina. Então, olha lá. Aonde está o meu dedo ali, foi onde eu marquei aonde a pálpebra termina. E aí eu vou marcar com o lápis ali, eu sei que eu preciso descer lá de cima, da região que eu marquei, até essa região de baixo aí. Eu sei que a minha pálpebra, a dobrinha termina aí. Para utilizar essa técnica, você tem que ter noção, né, de observação. O que pode ajudar bastante seria talvez a técnica do grid. Vá fazendo com calma, não tenha pressa, é uma técnica que demora bastante, né? Principalmente se for uma referência bem maior, se for uma referência grande, com muitos detalhes. Por isso que eu sempre digo, né, que o realismo, o ideal seria trabalhar com técnicas de decalque, mesa de luz, para facilitar todo o processo, tá? Mas vocês também podem e devem treinar esse método à mão livre, tá certo? Eu tô marcando a diagonal, que é onde finaliza a minha pálpebra, onde tem aquela dobrinha. Então, a gente vai precisar sempre desse auxílio para podermos fazer a referência, né? A gente vai precisar da referência impressa, para termos esse auxílio aí na hora de fazer as medidas, de termos a proporção certa, porque senão o nosso desenho fica com proporções muito erradas e aí isso não é bacana para o realismo, tá? O realismo ele precisa de ter um pouquinho mais de precisão, no caso, para que a gente consiga realizar o desenho e ele ficar parecido com a nossa foto referência. E aí, gente, não tem um segredo específico. A gente observa e vai traçando no papel aquilo que a gente observa. Agora eu vou fazer a marcação da linha da pálpebra até a linha onde tem os cílios, tá? Então eu vou marcando ali onde está o meu lápis. Isso a gente precisa de marcar meio que mentalmente, né? Ah, eu posso fazer com a régua? Pode! É que às vezes o lápis ele já me dá mais praticidade ali, porque o lápis já está na minha mão, eu faço a medição com o lápis, isso já agiliza a nossa vida, tá bom? Mas vocês podem sim fazer com a régua, não tem problema algum. E aí toda essa região aí do lado do olho eu vou fazendo mesmo aquilo que eu observo e vou trabalhando, né? Vou trabalhando as linhas, né? As marcações. E aí eu vou marcar, né? A parte aí central da região de baixo do olho, da linha da marca d'água, eu vou marcar aí com lápis, eu ponho o meu dedo aí, e aí eu utilizo aquela linha central, né, para eu poder me guiar. E aí eu venho aí com o lápis e faço a marcação, ó, mais ou menos ali naquela região, e faço a marcação ali, e ali eu sei que a minha linha da marca d'água precisa passar por ali, tá?
E o resto do processo eu faço realmente pela observação, por aquilo que eu enxergo e vou traçando devagar. E cada vez mais que eu trabalhar esse método, melhor vai ficar a minha percepção ao desenho, à fotorreferência. E aí agora eu vou utilizar a régua para me auxiliar. Então eu vou pegar aquele ponto ali, eu vou pegar e vou medir esse ponto até o final do meu quadrado, dá 4 centímetros, tá? Então eu vou vir e vou marcar 4 centímetros ali, e aí agora eu vou pegar a distância da lateral, né? Da lateral até onde eu preciso de ir. Então a distância da lateral vai dar ali, eu já peguei a altura e peguei a lateral. Então eu utilizo esse último ponto que eu marquei, tá? Eu sei que é ali que termina a marcação do meu olho da linha d'água. As marcações, elas vão acontecer mais nas extremidades, em alguns pontos específicos que eu sei aonde preciso terminar ou começar alguma parte. E aí eu já começo a demarcar algumas regiões dos cílios, vou fazendo aquilo que eu observo. Aí eu começo a demarcar essa região de sombra e de brilho que tem aí nessa pálpebra, né? Dá pra gente reparar aí na fotorreferência. Eu demarco as sombras também, tá bom, pessoal? Todas as vezes que eu ver que tem uma região mais escura, eu vou demarcar as sombras também, porque isso já vai facilitar na hora de eu construir o meu desenho. Bom, essas são partes que não necessitam de explicação, né? Eu tô demarcando as sombras e tô fazendo aquilo que eu observo na minha fotorreferência. E isso vocês vão precisar de fazer da mesma maneira, realizando os treinos. Bom, e aí vamos retornar aí nessa marcação com o lápis. Eu vou marcar a pontinha do meu lápis até essa região aí, ó, da pontinha do olho, né? Essa parte dessa pele, né, que encontra ali o olho. Então eu vou demarcar onde é que ela termina ali, né? Desde da lateral até essa região que ela termina. Bom, nessa região aí eu vou trabalhar como se fosse uma espécie de memória motora. Eu faço o movimento do lápis com a minha mão na referência e depois eu simplesmente replico ele na minha foto, no meu esboço, né? E aí eu demarco meio que pelo olho ali, pelo movimento, como se fosse uma marcação de memória motora ali, certo? Vocês vão perceber que em alguns momentos eu realizo isso. Agora eu quero pegar a região da íris, então eu vou com a régua no meu retângulo, na parte lá de cima,
e faço uma marcação da onde a íris fica, né? Da onde eu marquei ali com lápis, a região, né, em que a bola fica. E aí eu pego a marcação que eu fiz e vou lá na minha régua e marco o início e o final da pupila. E assim eu copio no meu esboço o início e o final da pupila. Eu sei que ela dá início ali e finaliza ali. Você também pode marcar os pontos na lateral, tá certo? No meu caso eu não marquei, eu decidi fazer, né, a pupila realmente à mão livre naquilo que eu observo, né, tentando fazer o círculo da melhor maneira possível, né? Mas você pode fazer essa marcação também, pode facilitar aí a sua vida. E aí agora vamos marcar pelo mesmo ponto o início da minha íris e o final da minha íris, tá? E aí quando eu faço essa marcação, olha só, eu percebo que a parte de cima, né, do meu olho, ela tem que terminar ali nessa região, porque é onde a íris já está encostada, né, nessa região dessa pálpebra. Então eu venho e começo a trabalhar os cílios, então a partir dali. Percebam? Quando eu fiz só no olho, ficou diferente, um pouco desproporcional. E aí, trabalhando com a régua, eu percebi que estava errado. Aí agora eu vou marcar a parte final, né? O ponto final ali da minha íris. Pelo mesmo ponto que a gente trabalhou a pupila, pelo mesmo ponto que a gente trabalhou a parte de cima da íris. E é ali mais ou menos que a minha íris vai finalizar, certo? Agora, para eu conseguir marcar os pontos da lateral da minha íris, eu preciso primeiro marcar ali, ó, tô medindo com lápis e a régua, então eu preciso do auxílio dos dois e eu marco aonde que tá ali a parte central ali da minha íris e eu faço essa marcação no meu esboço também. Então, tá ali essa marcação. E aí eu vou medir a distância dessa marcação até aonde inicia essa borda lateral e até onde finaliza essa borda lateral. E aí está pronto os principais pontos, né? Os 4 pontos de cima a baixo, norte, sul, leste e oeste. E aí eu vou começar a trabalhar essa parte, né, do círculo, né, da nossa íris, e aí eu faço de acordo com aquilo que eu observo, tá? E eu vou trabalhando devagar, com calma, juntando esses pontos, porque eu sei que esses pontos são aonde finaliza. Então, nessa hora, eu vou trabalhar a observação, vou trabalhar a coordenação motora e vou corrigindo caso haja necessidade. E aí os detalhes aí, né, no centro da íris, alguns detalhes, eu vou fazendo realmente ali a mão livre, eu vou demarcando o espaço, demarcando o tamanho, de acordo com aquilo que eu observo, né? Então, por isso que esse é um dos métodos onde a gente costuma errar um pouco mais, porque a gente se arrisca um pouco mais, mas a ideia de traçar a mão livre é exatamente esse, né? É exatamente desenvolver esse olhar cada vez maior, né? Caso esse seja o seu objetivo aí. Então eu trabalho de uma maneira muito livre realmente, sabe? A gente trabalha focando na nossa fotorreferência, mas também a gente não se preocupa exatamente com ter cada fiozinho no seu devido lugar, como se fosse algo muito certo e perfeito. Nessas horas o perfeccionismo deve ser abandonado por nós, tá? E a gente tem que dar lugar e a entender que é um processo. Cada vez mais eu vou melhorando a minha percepção e vou melhorando o meu esboço, o meu desenho, a minha coordenação e a minha percepção do espaço, né, da distância, da proporção.
Toda essa região é tudo traçado à mão livre, tá? Não necessita de explicação. Simplesmente você observa e copia aquilo que você observa. Mais uma vez vou dizer, isso demanda treino e tempo, tá? Para que você possa desenvolver isso e melhorar e evoluir. Lembrando que todo esboço a gente precisa traçar ele de maneira super leve, super tranquila. Então aí eu começo a demarcar as sombras também que eu enxergo, né, dessa região branca, né, da parte ocular, né, do globo ocular do nosso olho. E eu vou demarcar mais as sombras mesmo, tá, gente? Aí nessa região aí, desse lado, tem alguns lugares que tem algumas veinhas e tudo mais. No esboço, eu não trabalhei como nos outros, né? Eu simplesmente só marquei aí a sombra. E eu posso trabalhar de maneira à mão livre na hora que eu for preencher o meu desenho, na hora que eu for trabalhar as sombras, né? O degradê. Então eu já venho esfumando e aí a mão livre mesmo eu vou traçando as veinhas, né? Algumas veinhas que tem aí nessa região aí, ó, que a gente pode observar, tá? E aí mais uma vez eu utilizo aquele método, tá? Da memória motora, eu traço o ponto em cima e embaixo para mais ou menos eu ter ali essa percepção do tamanho, né? Da distância que eu vou ter de um ponto ao outro. Eu começo a demarcar os cílios e eu faço da mesma maneira, tá? A mão livre, por observação, e eu vou trabalhando com calma e aos poucos, com a mão bem leve.
E aí eu começo a demarcar a região de sombra, né? Aí é uma região mais escura, então eu demarco essa região de sombra. E assim eu finalizo o esboço, gente. Como eu fiz com lápis H, o esboço tá bem clarinho, tá? Então fica um pouco difícil de enxergar. Mas é isso, assim ficou o nosso esboço feito à mão livre. Espero que você tenha compreendido como que funciona essa técnica. Um grande abraço, fiquem com Deus!